Science Cast, uma conversa com ciência. Este é mais um episódio do Science Cast, um podcast com ciência e com cientista. O meu nome é Vasco Matos Trigo, sou jornalista de ciência e o cientista hoje, a cientista é a Rosa Freitas. Obrigado por estar connosco. Rosa é licenciada em Biologia, tem um mestrado em Ciências das Zonas Costeiras, portanto, Biologia e Geologia, uma licenciatura também. Quase. E depois o doutoramento em Biologia, e é professora na Universidade de Aveiro. Eu disse Ciências das Zonas Costeiras. O que é isso de Ciências das Zonas Costeiras? Na verdade é um mestrado que já nem existe. Era um mestrado que existia na altura, era o único até no Departamento de Biologia e era muito abrangente. O que, na verdade, era ótimo, para quem não sabia exatamente o que é que queria seguir. Na altura eu estava indecisa entre a Biologia e a Química. E cheguei a equacionar, vir para Lisboa fazer um doutoramento em Química. E realmente esse mestrado de Ciências de Zonas Costeiras tinha disciplinas relacionadas com a Química, com a Física, com a Biologia, tudo ligado às zonas costeiras, que nos dava ali uma ideia muito boa, realmente. É uma boa formação de base, digamos assim, sim. não é? E ficávamos com uma ideia realmente do funcionamento das zonas e uma ideia mais concreta até do que aquilo que poderia ser o nosso futuro nas diferentes vertentes, que eu acho que agora, com outras vantagens naturalmente, mas que os mestrados se calhar já não nos permitem chegar ao final e dizer, eu vou escolher esta área ou aquela. Nós já estamos muito, muito vocacionados para ecotoxicologia, portanto no final do mestrado é aquela área ou uma ecologia mais pura e dura, e na altura não, realmente tinha essa vantagem. Há aqui uma dificuldade porque mais cedo, mais jovens, têm que saber logo, têm que decidir uma coisa, não é? E é uma dificuldade. Aliás, diz-se muito que os jovens hoje chegam muitas vezes à universidade e não sabem o que é que vão fazer ainda porque a oferta é tão grande, não é? Que depois dificulta a escolha. E eu noto isso com os meus alunos. Eu dou aulas à licenciatura e ao mestrado e o que acontece muitas vezes é que os mestrados já têm uma área muito definida. Muitas vezes os alunos a meio do mestrado mudam. Acontece isso. Também não é mau, eles são novos, hoje em dia as licenciaturas são tão pequeninas, são 3 anos, portanto também mudar a meio do mestrado para outro não há problema. No fundo reforça a tal formação de base, não é? Sim. Porque embora haja as especialidades na ciência, mas há sempre pontos comuns e cada vez mais a ciência também se faz em parcerias e não é... Claro. Estou a pensar, por exemplo, agora fugindo um bocadinho, mas o recurso à informática, aos computadores, simulações, não é? Eu imagino que haja muita investigação que é feita, antigamente era feita no terreno e hoje em dia faz com o computador, ou pelo menos com a ajuda do computador, e é preciso ter algumas competências também nessa área, não é? Sim, e o background do aluno é sempre uma mais-valia, Claro. Qualquer que seja ele, e portanto ter um ano extra de uma área que depois ele vê que nem é aquela área que ele gosta, mudar, há de ser sempre útil para o futuro dele. Exato, e, portanto, quando for interagir com um colega, com uma outro é sempre bom. investigador. A Rosa, eu sei que gosta de ameijos, mas não é para... Abelhão pato. Eu gosto também muito, mas acho que não é bem o seu foco de investigação, não é? Não, porque eu até cozinheira não sou grande coisa. Na verdade, eu gosto muito de invertebrados, sobretudo bivalves. E isto já foi uma coisa que me acompanha desde a licenciatura. Foi a cadeira que eu mais gostei e desde essa altura que, na verdade, me apaixonei pelos bivalves. E é isso que estudo hoje em dia. E é isso que tenho vindo a estudar. Também poliquetas, que também são invertebrados, mas eu gosto mesmo é dos bivalves. E tem sido essa, sim, a minha área de especialização. E o foco é, segundo julgo, o impacto das alterações climáticas na infecção de bivalves. A infecção... É um dos focos da sua investigação, não é? Sim, na verdade o que me interessa saber é o efeito de vários poluentes, porque eu tenho estudado poluentes clássicos e emergentes, nem tanto a infecção por doença, mas isso sempre associado a um cenário que está previsto de alterações climáticas. Pois. Ou seja, nós sabemos que realmente os contaminantes têm impactos diferentes, de acordo com o tipo de contaminante, mas se em cima disso nós pensarmos que a temperatura vai aumentar, as salinidades mudam muito rapidamente e a gente vê estas chuvadas, é fácil nós pensarmos que isto realmente está a acontecer. Um organismo que está sujeito a esta alteração de salinidade, por muito habituado que esteja numa zona de maré, a alteração é brusca e, portanto, se em cima disso ainda estiver contaminado, qual é o efeito? E, portanto, tem sido um bocadinho esse o meu foco do estudo. Sim. Mas são os bivalves nas zonas costeiras, porque também há bivalves rios, por exemplo. nos rios, não é? Sim,
Mas o meu foco é marinho. Sim. Marinho, sim, sim. Gosta muito do mar, portanto, Sim. também, não é? Também. As metodologias tradicionais para avaliar esses impactos continuam a existir, mas eu penso que também procura novas metodologias, não é? Novas formas de avaliar esses impactos. Sim, na verdade, as mais tradicionais são morosas, acarretam um trabalho que é pesado e custoso, porque fazer uma monitorização ao longo de um tempo para ver efeitos, nem sempre até é possível ver os efeitos, Uhum. porque os bivalves são como nós, pode-lhes doer a barriga, mas não morrem, não é? E nós queremos é saber se eles estão doentes da barriga, para Pois. prevenir a morte. Uhum. Portanto, essas metodologias mais tradicionais nem sempre são as adequadas para aquilo que nós queremos saber ou prever um impacto maior. Mas a Rosa está à procura de novas, está a utilizar Sim. metodologias mais inovadoras, não é? Por exemplo, a metabolómica é de facto uma boa aliada para isto mesmo. A metabolómica. O que é isso? Quando nós queremos ver determinados metabolitos dentro de um organismo que são Sim. alterada a quantidade, por exemplo, façam um impacto. Mas a metabolómica até é caro. E Uhum. nem sempre nós temos dinheiro para fazer esse tipo de abordagem. O que eu faço regularmente é ao nível celular. Sim. É mais barato e é rápido e dá-nos uma ideia realmente muito boa do impacto que um stress qualquer, seja ele uma alteração climática, um poluente, pode ter no organismo. Por exemplo, o metabolismo. Nós sabemos que o metabolismo é logo afetado na altura de um stress, quer seja com o aumento do metabolismo ou quer seja com a diminuição. Por exemplo, os bivalves. Quando estão sujeitos a um stress, normalmente, se o stress não é muito alto, por exemplo, a contaminação não é muito alta, eles fecham as válvulas. Ao fechar as válvulas, não comem nem respiram, não é? Sim. Porque eles filtram, não é? E é por aí que entra o oxigênio e a comida. Portanto, o metabolismo reduz. Mas se o stress é maior, por exemplo, um contaminante com uma concentração maior, o que eles fazem é, bem, não consigo estar fechado, porque tenho que comer Tenho e que respirar. defender-me, e o metabolismo aumenta. E isto é um parâmetro celular que é muito fácil de medir em laboratório, é barato e nos dá uma indicação muito boa daquilo que está a acontecer. Portanto, não posso dizer que é uma metodologia do outro mundo, é uma coisa que é fácil e é rotineira, mas realmente é bastante útil e ecologicamente não posso dizer que é relevante, porque eu sei que aquela alteração é para aquele stress, mas é uma metodologia que nos dá rapidamente uma ideia do que é que está a acontecer. E começou a ser utilizada esta. Portanto, é inovador, é porque não se usava antes. Porquê? Porque não se pensou nisso ou há alguma componente tecnológica, digamos assim, que era preciso uma tecnologia diferente para fazer essa... Ora bem, já é usado há muitos anos, mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nesta área, aquilo que nós usávamos era um espectrofotómetro. Um espectrofotómetro que só tinha uma célula e cada amostra era medida uma a uma. Uhum. Ou seja, eu para ver, por exemplo, o efeito de um contaminante em 100 amostras, demorava seguramente 2 dias. Hoje em dia não, eu tenho um leitor de microplacas que me lê 96 amostras de uma vez em segundos. Pois, portanto, Portanto, isso foi realmente assim um grande um avanço. avanço, não é? Sim. Uhum. Portanto, vão ao local, recolhem os bivalves, fazem isto regularmente ou é perante uma ameaça que sabem que existiu, que vão lá verificar o que é que se está a passar? Ora bem, eu gostava de fazer regularmente porque eu acho que em Portugal falta realmente dinheiro para fazer uma monitorização. Muitas vezes os pescadores queixam-se, morreram os berbigões, não sabemos de quê. E às vezes são coisas tão simples como a alteração de salinidade. Mas como não há uma monitorização, nós quando lá chegamos já não sabemos o que é que foi, porque a água já passou, já Pois. veio outra e já não sabemos. Portanto, isto não é feito assim com essa regularidade. O que fazemos normalmente é trazemos organismos para o laboratório e expomos a situações que sejam situações relevantes. Sim. Concentrações de contaminantes que se saiba à partida que são concentrações que possamos encontrar em ambientes aquáticos, ou uma alteração de temperatura que se saiba que vai acontecer naquele local, ou uma alteração de salinidade que também está prevista após uma chuvada ou uma seca. Portanto, tentamos sempre simular uma situação real. O conhecimento que adquirem com isso, como é que depois é utilizado, digamos assim, não é? Portanto, sabem que
houve ali, os pescadores, por exemplo, queixaram-se e vocês podem saber porque é que aquilo aconteceu. Mas para o futuro, o que é que esse conhecimento traz e dá para o futuro? Sim, a utilidade. Muitas vezes as pessoas Sim. perguntam o Para que é que dinheiro. serve? Para que é que serve? Exatamente, o dinheiro que gastam e para que é que serve? Ora bem, com os pescadores é fácil nós comunicarmos e eles percebem aquilo que nós queremos comunicar. E estão sensíveis, por exemplo. Se eu lhes disser que há 2 ou 3 locais na Ria de Aveiro que estão mais sujeitos a input de contaminantes, eles percebem isso. Não sei se impede que eles vão lá apanhar, Sim. porque a legislação ainda é muito permissiva. Mas acredito que os pescadores mais conscienciosos acabem por se sentirem mais inibidos, por exemplo, a apanhar bivalves de determinadas zonas. Em termos mais gerais, este tipo de ciência é importante porque há muita legislação europeia, nomeadamente sobre a utilização de alguns produtos que são contaminantes, acaba por ajudar à legislação. Por exemplo, agora estou a fazer um trabalho com PFAS, que são os químicos eternos. Há muita legislação a sair recentemente que tem muito a ver com este tipo de estudos. E, na verdade, se nós, em laboratório, provarmos que os efeitos são estes, para aquele limite de concentração, mais cedo ou mais tarde a legislação aparece. Pois. A produção legislativa é um processo bastante demorado normalmente também. E devia, se calhar, ser mais com base científica, não é? Não é decidir porque eu acho, não é? É Sim. porque há razões científicas. Falou ali, por exemplo, da salinidade, mas há outros contaminantes, chamemos-lhe assim, há outras razões para a contaminação dos bivalves, não é? Estamos a falar... Parasitas, por exemplo, Parasitas, estamos doenças, descargas de indústria, sim, não é? sim. Também os próprios fármacos que a aquacultura, por exemplo. pois, isto não é tudo igual, com certeza. Qual é que é assim, o mais grave, digamos assim, ou mais corrente? Ora bem, eu tenho estudado poluentes clássicos como os metais, os chamados metais pesados, como mercúrio e arsénio, e de facto o impacto é muito grande. Esses metais têm um impacto grande, mas, por exemplo, metais emergentes como aqueles que são usados agora nos telemóveis, ecrãs, carros elétricos, por exemplo, chamadas as terras raras, e o lítio, ainda há muito pouca informação acerca disso, e o impacto daquilo que eu tenho visto é igualmente grande. Estas terras raras, que são vários metais, e o lítio, têm um impacto grande também. Pois, a vantagem da utilização para os telemóveis, etc., e para as baterias, é o aspecto positivo, se quisermos, mas depois, se calhar, é demasiado valorizado, é sobrevalorizado esse aspecto e é desvalorizado o impacto no ambiente. É desvalorizado porquê? Porque ainda não está estudado? Eu acho que essa é uma das razões, porque não há muita informação acerca desse assunto. Eu vejo, até pelas nossas publicações, há 5 anos atrás não havia nada publicado acerca disso, do impacto das terras raras em organismos costeiros, mesmo de água doce também muito pouco. Para além disso, não há essa informação, mas também não há a consciencialização da necessidade de tratar esses resíduos. E, portanto, é muito fácil para nós pensarmos que, ok, temos um telemóvel e se calhar podemos pôr num canto qualquer, mas na verdade o telemóvel está cheio destes elementos. E o que fazemos depois quando descartamos, para nós é quase uma incógnita, para nós, público geral, Sim. não é? Não há realmente em Portugal locais onde nós possamos deixar isso, saibamos que há uma reciclagem eficiente. O que acontece muitas vezes é que são pilhas deste material que acabam de ser lixiviados. E, portanto, eu acho que são as duas coisas. É o facto de sabermos que há um impacto causado por estes elementos e também o facto de não sabermos o que fazer às coisas. Há muito para estudar ainda sobre isso, não é? Portanto, quando me pergunta contaminantes, os piores, estes são maus. E são maus também porque não sabemos muito acerca deles. Os fármacos, por exemplo, já há muito conhecimento, já há mais legislação, comparativamente às terras raras. Também as concentrações são muito baixas, na verdade. Não posso dizer que são inócuos, não são. E eu estudo, por exemplo, os filtros UV.
é uma desgraça. Então, na altura do verão, a concentração de filtros UV na água do mar é enorme. As pessoas besuntam-se com aqueles... E não há como, não é, evitar. Não é? Pois. Mas as terras raras é um problema que eu acho que ainda não estamos todos alerta para este problema. Isso também afeta... Os organismos. Neste caso, afeta os organismos também. Sim. Como lhe disse, o efeito de um destes elementos, terras raras, o ítrio, gadelínio, por exemplo. O gadelínio é muito usado como contraste em ressonâncias magnéticas, ou seja, efluentes dos hospitais são carregados de gadelínio. Mas o gadelínio também é usado em equipamento elétrico e eletrónico. E, portanto, há muito gadelínio na água ou outros elementos. E o impacto do gadelínio ou outro elemento é quase idêntico ao mercúrio. E o mercúrio, toda a gente sabe que é neurotóxico, enfim, está legislado, não é? Portanto, mas esses efluentes dos hospitais não são generalizadamente tratados? Para algumas coisas, mas, por exemplo, as estações de tratamento de águas residuais não conseguem tratar este tipo de elementos. Sim. Portanto, eles acabam por chegar às zonas costeiras. E mais uma vez, por deficiente informação? Ou não há mecanismos, não há tecnologias eficazes nessa Eu acho que as duas coisas também. Se calhar as pessoas não estão alerta do impacto que isto causa, embora saibam que o gadelínio, por exemplo, é extremamente tóxico para os humanos, não é? Em termos de publicações científicas do impacto do gadelínio em humanos, há muitas. Para o ambiente já não há tantas. Portanto, não há assim tanta informação que faça as pessoas pensar que temos que tratar este resíduo. Sim. Mas se calhar também não há tecnologia adequada para este tipo de tratamento. E nós sabemos que as nossas estações de tratamento de águas residuais normalmente têm um tratamento primário, secundário e fica-se por aí. E este tipo de elementos não é eliminado. Pois, que ao fim e ao cabo, essas águas que depois de tratadas vão ser reutilizadas, mas às vezes são utilizadas sempre para rega. E isso vai contaminar os solos também. Exatamente. Exatamente. Pois... voltando um bocadinho às alterações climáticas, eu sei que penso que estuda diferentes cenários de alterações climáticas, não é? Porque o que são as alterações climáticas hoje em dia? Eu lembro-me de há uns anos, com grandes especialistas nesta área, dizia a tónica principal, o aspecto fundamental, são os fenómenos extremos, que é, tanto pode haver períodos de seca como períodos de grande pluviosidade. Como é que as soluções ou a maneira de abordar uma situação e outra não é a mesma, não é? Do vosso ponto de vista, o que é que estão a fazer, digamos? Ora bem, eu soluções não encontro, não é? Mas tento Mas ajuda a procurá-las. A ciência Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, há uns anos atrás é engraçado. Eu, quando comecei a trabalhar com alterações climáticas, comecei a estudar o efeito do pH na água do mar. E combinava sempre a existência de um contaminante com a descida de pH. Depois apercebi-me que realmente, se calhar, não era o cenário mais adequado. Porque, primeiro, é ainda algo que, para descer 0,2, por exemplo, no pH da água de mar, ainda demora. E não é, de facto, aquilo que os organismos... Não é com isso que os organismos sofrem mais. Ok? E então, depois comecei a focar mais na temperatura, que de facto, hoje em dia, nós percebemos isso, varia muito rapidamente, e a salinidade. Porque, embora eu estude organismos de zonas costeiras e, portanto, estão muito habituados até ali à zona de marés, não é? E a salinidade vai variando, a verdade é que com estes eventos extremos, a salinidade varia muito mais do que aquilo que eles podem tolerar. E o gasto energético, e lá está o metabolismo outra vez, o gasto energético é tão grande para eles se defenderem dessas alterações que acabam depois por não conseguir defender-se contra os outros stresses, nomeadamente contaminantes. E, portanto, hoje em dia eu tenho feito muitos trabalhos com temperatura e salinidade e, para além da sensibilidade dos organismos, que é brutalmente afetada com essas alterações, é também a disponibilidade do contaminante. Porque nós sabemos que há contaminantes que precipitam, por exemplo, ou tornam-se em formas mais tóxicas, por exemplo, os metais com a descida do pH, o aumento da temperatura, ou alterações de salinidade, tornam-se em formas ainda mais tóxicas, ou seja, por um lado são os organismos que já estão mais sensíveis, não é? Porque mudou a salinidade e vem um contaminante e eles, coitados, já estão ali em stress. Por outro lado, é mesmo o contaminante que se torna mais biodisponível ou mais tóxico. Pois. E se nós pensarmos, por exemplo, hoje em dia com estas chuvadas, a quantidade de coisas que chega numa enxurrada, tudo ao mesmo tempo,
isso também é importante nós estudarmos, porque é uma consequência das alterações climáticas, não é? Nos humanos, digamos, da saúde humana, fala-se muito da prevenção e do tratamento, não é? Neste caso dos bivalves, a prevenção, se calhar, é mais ao nível da legislação, não? E de comportamentos também. Sim, a legislação era importante, mas eu acho que ainda falta muito conhecimento científico para que consigamos sensibilizar a quem de direito, na verdade. Sim, Eu acho que ainda falta isso, porque toda a gente gosta de comer ameijas à abelhão-pato, exatamente. mas nunca ninguém pensa que se houver uma alteração de salinidade, elas podem desaparecer. Estou a falar de ameijas, Sim. mexilhão, berbigão, qualquer tipo de bivalve. E eu acho que ainda falta esse tipo de sensibilidade por parte das pessoas para perceber que se calhar as alterações climáticas não é só o efeito na nossa saúde, é até no nosso bolso, porque Pois. se começar a escassear, elas vão ser mais caras. Sim, sim. Portanto, mas isso será na parte da prevenção. Também se pode fazer tratamento. Os bivalves ficam em stress ou ficam com algum problema, digamos, contaminados. É possível reverter? É possível tratar, digamos, utilizando este termo? Ora bem, na verdade, os bivalves, quando são usados para comercialização, implicam sempre ali um período de depuração. Mas essa depuração normalmente é mais a pensar em metais, Sim. que nem todos saem assim tão facilmente, e isso nós vemos nos nossos estudos. Por exemplo, as terras raras não é como um metal clássico. Fármacos ainda pior. Por exemplo, as alterações que os fármacos causam quase sempre são irreversíveis. Nós fazemos alguns ensaios em que expomos durante um período, depois tiramos o contaminante, pomos Sim. água limpa e de facto o que nós vemos é que Não recupera. não. Agora, num ambiente, temos também que pensar, e eu sou realista, em que eles não estão expostos durante aquele mesmo período àquela concentração constante. Há uma descarga e aquilo vai se diluindo. Mas, por outro lado, no ambiente são muitos os stresses ao mesmo tempo. Não é só um contaminante, são muitos ao mesmo tempo. Sim. Se calhar não é só a salinidade, é a temperatura também. Portanto, se por um lado nós exageramos um bocadinho da dose, não é, controlada de contaminante, na verdade no ambiente eles estão sujeitos a muitos outros contaminantes ao mesmo tempo, muitas outras alterações, competição, portanto há muitos fatores bióticos e abióticos a atuar ao mesmo tempo. Portanto, eu custa-me ainda encontrar uma solução. Há soluções hoje em dia, até se pensa, por exemplo, para diminuir a quantidade, por exemplo, de contaminantes. Há muitos estudos acerca da utilização de algas que conseguem remediar, não é? Que conseguem tirar esses contaminantes da água para bem dos outros organismos. Se eu trabalhasse com algas, ficava a pensar, coitada das algas. Mas há muitas soluções dessas. Às vezes pode haver algas que não fiquem doentes, não é? Com os mesmos. Na verdade, por exemplo, se nós pensarmos na alface do mar, a uva Sim. latuca é ótima, porque ela recupera, tira tudo que está na água, Pois. pomos em água limpa, ela liberta tudo, até podemos recuperar esses elementos da água e ela volta a ter o mesmo papel. E digo a uva, mas a fucus também é uma boa alga para esse tipo de trabalhos. Isto tudo em laboratório. No campo não sei se é bem assim. Pensando nos bivalves ainda, mas não do ponto de vista da utilização alimentar, digamos assim, mais do ponto de vista da biodiversidade. Há uma comunidade de bivalves que, mesmo que não seja para a alimentação, Que são importantes. e estão ali e podem viver ali à vontade, não é? E por isso é que eu digo, como é que se pode tratar, digamos assim, sabemos que naquela região houve uma contaminação. É interessante e é possível atuar de forma a que aquela comunidade não seja afetada, ou melhor, recupere do sucesso que foi, para continuarem lá, independentemente do interesse alimentar. Ora bem, depende se calhar um bocadinho da descarga, não é? Mas em ambiente costeiro temos essa vantagem. Acaba tudo por passar com a maré, Sim. acaba por se diluir. E não temos propriamente aqui um local, por exemplo em Portugal e em muitos sítios, em que haja uma contaminação grande e sistemática. Não é? Sim. Porque em princípio isso teria que ter uma legislação por trás, porque era evidente, via-se, não é? Agora, quando há alguma
imagina, uma população de determinada espécie, em que realmente já se note que há ali uma diminuição da abundância e que se perceba que é uma fonte de stress, um contaminante ou outra coisa qualquer. Não é muito fácil, porque, por exemplo, nós não podemos transplantar de repente Pois. os bivalves. Podemos, mas se calhar não adianta de muito. Ah, agora, Eu estava a falar, por exemplo, a questão do pH, por exemplo. Nós sabemos que numa determinada região houve uma contaminação e o pH subiu ou desceu. Faz sentido pensarmos em haver mecanismos quase automáticos que detectam a alteração e compensarem, se calhar são outros produtos químicos que se têm por lá, não é? Não sei. normalmente tenta-se Corretores de pH. remediar os problemas com soluções, pá, amigas do ambiente. E já há, por exemplo, estudos com óleos essenciais, por exemplo, que são extratos, muitas vezes extratos de plantas. Uhum. Isso é testado sobretudo em ambientes confinados. E esses óleos essenciais não diminuem o problema, mas aumentam a capacidade de defesa dos organismos. Portanto, não conseguimos alterar, se calhar, a presença de um contaminante, mas conseguimos dar um boost de energia aos organismos para eles se defenderem melhor. Sim. Isso já há alguns estudos acerca disso. Até já há trabalhos pilotos pequenos, mas em campo, em que se mostra a eficácia dessas soluções baseadas em, por exemplo, algas ou Uhum. plantas. Uhum. Agora, em termos assim realistas, confinar uma área, por exemplo, para que ela esteja isolada do resto para melhorar a qualidade da água, não sei se isso é praticável, na verdade. Eu tentava fazer aqui um paralelo com a aquacultura, não é? Hum, Faz É diferente, não é? Porque em ambientes como um a cultura estuário, de peixes, portanto, não é? mas aí eles estão confinados normalmente, há uma zona que é reservada para esse efeito. Se pensarmos num estuário, Pois, é difícil imaginarmos que vamos fechar uma zona para tratar daquela pois, população. pois. Um outro aspecto que também acho que a preocupa, ou pelo menos que estuda, digamos assim, é o equilíbrio entre espécies autóctones e Uhum. espécies invasoras. Essas espécies invasoras também podem provocar stress nas autóctones, digamos, chamamos-lhe assim? E de que maneira? Bem, o stress maior é ocupar o espaço das que já lá estavam. Sim. Isso, por exemplo, na Ria de Aveiro viu-se há uns anos Hum. atrás, uma espécie de ameijoa que era a única e era a que era comercializada, que era a Roditapes de Coçados. De repente, viu-se invadida pela Roditapes filipinaro, que ocupou o espaço e em poucos anos, isto foi quase caricato, eu tinha uma aluna a estudar a espécie nativa no início do doutoramento. Quando acabou o doutoramento não conseguia apanhar a espécie para estudar, porque tinha sido completamente substituída pela Roditapes Mas porquê é que é filipinaro. substituição? É porque a invasora portanto, utiliza os recursos que seriam. As invasoras, como o próprio nome indica, têm capacidade realmente muito grande de, primeiro, roubar a comida dos outros, não é? Uhum. E, por exemplo, filtra muito mais, essa espécie filtra muito mais e no sedimento estava até acima, ligeiramente acima da espécie nativa. Ou seja, ocupou o espaço e ainda comia mais que a outra. Certo. Não sei se houve mais razões para o sucesso desta espécie invasora se instalar tão depressa na Ria de Aveiro. A verdade é que os pescadores deixaram de poder apanhar a nativa, começaram a apanhar a invasora e a vender essa a um preço muito mais baixo, por Pois. exemplo. Porque há mais quantidade, há mais. Não é? E as pessoas queixavam-se do sabor, que não era bem igual. Sim. Eu gosto de qualquer uma, mas queixavam-se do sabor. Ultimamente, já temos visto que esta espécie invasora está a diminuir o número de indivíduos e a outra está a A recuperar. recuperar. Uhum. Com muita pena minha, não consigo saber o porquê. Pois. É preciso realmente estudos e de campo, de monitorização, uma coisa sistemática. Nós vemos nos supermercados, começou a aparecer, e hoje em dia é muito corrente, há ameijoa vietnamita, acho que é assim, não é? Uhum. Ela é mesmo do Vietnã que vem ou é uma invasora? Eu acho que não há ninguém que a cultive cá, nunca vi isso. Acho que não, acho que é mesmo importado. É mesmo importada? Sim. Tá bem. Muito bem. Mais um tema aqui
de um artigo recente que publicou, o nome em inglês Ecotoxicological Effects, do diclofenac. Pronto, ao fim e ao cabo, isto, o que eu quero perguntar é o que é que se consegue na investigação in vitro que é diferente da investigação no terreno? Quando me pergunta in vitro, quer comparar com o in vitro de laboratório, Sim. com o in vivo de laboratório ou no terreno? São três situações diferentes. Então fale-me lá das três, por favor. Porque ultimamente realmente temos feito trabalho in vitro. In vitro, onde expomos diretamente órgãos dos bivalves ao contaminante. E fizemos, por exemplo, com o diclofenac também. Expomos, por exemplo, as brânquias ou a glândula digestiva durante um curto espaço de tempo a um contaminante. Mas geralmente os estudos são feitos in vivo no laboratório, ou seja, o organismo inteiro, num Certo. aquário, com água, é exposto a um contaminante durante X dias. E o que nós temos visto é, ou que tentamos ver é, se in vitro, que é muito mais rápida a resposta, se a resposta é idêntica ao in vivo. E já há conclusões ou não? Já. Temos tido alguns trabalhos publicados com isso, em que realmente mostramos que a resposta é muito idêntica. Para alguns parâmetros, é muito idêntica. Naturalmente que um organismo, durante 28 dias exposto a um contaminante, vai ter uma resposta maior a determinada contaminante, não é? Mas em in vitro já conseguimos ver essa resposta, já há um padrão. E se calhar podemos começar a apostar mais no in vitro. Porque vai acelerar o conhecimento, não é? Exatamente. Queremos estudar podemos estudar facilmente a resposta a diferentes contaminantes no mesmo dia, porque aquilo em 30 minutos expomos, desenvolvemos o parâmetro e temos a resposta. Não temos que esperar 28 dias para ter o organismo contaminado. Agora, em campo, nós também, quando fazemos trabalho para ver, por exemplo, o diclofenac, nós trouxemos organismos para o laboratório e a primeira coisa que vemos é, será que eles já trazem o diclofenac do campo? Porque isso pode acontecer. O diclofenac é usado, por exemplo, no Voltaren. Muita gente usa isso, não é? Nós queremos despistar que eles já venham contaminados. O problema é que nós vemos, realmente não tem concentração nenhuma de diclofenac. Mas não quantificamos tudo o que possa ser possível ser acumulado pelos organismos. E às vezes há esses confounding factors, não é? Porque eles já não trazem diclofenac, mas se calhar trazem uma terra rara. E nós não vamos quantificar a terra rara. Sim. Portanto, esses trabalhos de campo é sempre necessário ter alguma cautela, porque no campo são muitos fatores ao mesmo tempo. E eu não posso dizer que no campo houve um efeito do diclofenac quando eu sei que, embora haja diclofenac no campo, mas há outras coisas. há tanta coisa. O trazer para o laboratório e fazer, portanto, o in vivo no laboratório não induz também stress nos bivalves? Nós tentamos que isso não aconteça. E por isso é que, antes de começarmos a experiência, temos sempre ali umas 2 semanas em que os organismos são mantidos a uma temperatura idêntica à do campo, uma salinidade idêntica àquela do local onde os escolhemos. Portanto, durante 2 semanas tratamos deles muito bem, para que eles estejam ótimos. Hotel 5 estrelas. Mais ou menos isso. E só depois é que começamos a experiência, não é? Pois. E durante o tempo de exposição, temos sempre organismos que estão em controle, situação de controle, em que podemos garantir que o efeito desse contaminante, por exemplo, é devido àquela concentração e não devido a uma alteração no laboratório de temperatura ou até o pH da água, que às vezes varia. E, portanto, a Universidade de Aveiro tem essas condições para o vosso laboratório tem essas condições, não é? Sim, tem. É uma investigação cara? Precisa de muitos recursos? Não, por acaso não. Não? É bem barata. Não devia dizer isto porque eu ando atrás de financiamento. Não, o ser barato não é de graça, não é? Sim, não é à não é de borla. graça. E é exigente em termos de braços, ou seja, é Sim. preciso todos os dias tratar dos bivalves, é preciso Sim. dar-lhes de alimento, mudar a água, portanto temos que tratar deles e portanto exige ter pessoas. Mas não é caro, porque é manter a água, a temperatura, ter sal, porque a nossa água é artificial, normalmente fazemos água artificial. E depois mesmo aquelas metodologias que usamos para quantificar o metabolismo ou uma alteração enzimática, não posso dizer que é caro. Há procura, digamos assim, de estudantes por esta área?
Ou têm falta de estudantes? Porque falou aí da necessidade de braços, não é? Sim, eu acho que há. Os alunos procuram esta área. Confesso que se calhar ultimamente vão mais para áreas mais inovadoras, se calhar mais para a área da saúde, algo que fale mais de humanos, saúde humana. Mas ainda há muitos alunos que gostam da ecotoxicologia ligada a este tipo de estudos, organismos marinhos, sim, ainda há. Muito bem, ainda bem. Rosa Freitas, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Obrigada, ScienceCast. o gosto foi meu. Um podcast que está disponível nas redes, nas plataformas de podcast normais e também a versão vídeo no YouTube. Obrigado por estar connosco também e até para a semana.